Bíblia de vocês aí no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 19. E mais uma vez o Espírito Santo, ele irá falar conosco para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Se alguém não encontrou, não tem a Bíblia, pode acompanhar na tela aí em nome de Jesus. Isaías capítulo 30, a partir do versículo 19, está escrito assim: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração por um instante, toda a igreja. Por um minuto, feche os seus olhos aí na presença de Deus mais uma vez. Nós vamos pedir a Deus agora em oração que Ele venha nos preparar para ouvir a sua palavra. Vamos pedir a Deus agora que Ele venha preparar não somente os nossos ouvidos, mas que Ele venha preparar a nossa mente, que Ele venha preparar o nosso coração, para que além de ouvir a palavra do Senhor nesta noite, nós venhamos entender, e nós venhamos estar guardando dentro de nós tudo aquilo que o Espírito Santo irá nos falar nesta noite. Vamos pedir a Deus que Ele venha estar usando a boca do pregador, que Ele venha estar usando a vida do mensageiro, para que não seja o homem a estar falando absolutamente nada nesta noite de hoje, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus a estar usando a boca do homem e falando tudo aquilo que eu e você precisamos ouvir aqui hoje, em nome de Jesus. Toda a igreja fale com Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus querido, Pai amado, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez nós colocamos a nossa vida em oração diante de Ti nesta hora, Deus. Eu venho antes de mais nada lhe pedir, meu Pai, que pela Tua misericórdia, o Senhor tome a minha vida em Tuas mãos. Coloque a Tua palavra na minha boca, a Tua unção nos meus lábios e me usa, Senhor, para estar falando aqui com a Tua igreja, com o Teu povo, meu Pai. Deus querido e amado, prepara cada mente, prepara cada coração aqui diante da Tua presença. Que o Teu povo não venham ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas que o Teu povo possa colocar em prática tudo o que vão ouvir e tudo o que vão aprender aqui hoje. Que a Tua palavra venha encontrar lugar não somente nos ouvidos deles, mas que a Tua palavra venha alcançar o coração de cada um nesta noite, meu Deus. E que a Tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Senhor. E graças a Deus, amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, e aplaudam bem forte aí, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Eu quero começar a minha palavra nesta noite de hoje dizendo para cada um de vocês que nós precisamos crer que Deus ele tem prazer em estar conosco.
Deus, ele tem o prazer de estar presente em nossas vidas. Só que às vezes nós nos esquecemos que Deus, ele é conosco, porque nós passamos pouco tempo com Deus, porque nós dedicamos pouco tempo ao Senhor. Às vezes nós oramos pouco, nós buscamos pouco pela presença de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós oramos pouco, quando nós buscamos pouco pela presença de Deus, nós acabamos nos esquecendo que Ele é aquele Deus presente, que Ele é aquele Deus que cuida de nós, que tem o prazer em nos abençoar. Eu estou dizendo isso porque, como pessoas de Deus, nós temos que ter uma preocupação dentro de nós. E a nossa principal preocupação tem que ser de estar buscando ao Senhor, de estar agradando ao Senhor. Porque quando de verdade você dedica a sua vida a Deus, isso através de oração, através de comunhão, através de uma busca sincera, você passa a descobrir o quanto Deus, ele te ama. Você passa a perceber o quanto Deus, ele é presente na tua vida. E quando você dedica a Deus uma vida de comunhão, uma vida de oração, espiritualmente falando, nos momentos mais difíceis da sua vida, você até é capaz de sentir o abraço de Deus, o cuidado de Deus de uma maneira especial sobre você. E é exatamente isso que Deus, ele espera de cada um de nós. Quando eu digo que nós passamos pouco tempo com Deus, ou que nós oramos pouco, isso tem um significado. Significa que a maioria de nós só nos lembramos de buscar a Deus, ou só recorremos a Deus quando nós estamos em meio às dificuldades. Quando a nossa situação, ela chega num ponto em que nós já buscamos ajuda em todo mundo, em que nós já recorremos a várias pessoas. Aí chega um ponto que a pessoa diz assim: eu não tenho mais a quem recorrer, eu não tenho mais em quem buscar ajuda, agora eu vou buscar em Deus, agora eu vou orar, agora eu vou pedir uma direção de Deus. Quer dizer, o problema é que às vezes nós deixamos para buscar a Deus no final das coisas, quando tudo está dando errado, sendo que deveria ser ao contrário. Nós precisamos entender que o momento de buscar a Deus é no início, é quando você vai começar um propósito, é quando você vai começar a escrever uma história a respeito da sua vida, é quando você vai começar a colocar um plano em prática, um projeto em prática. É no início que você tem que buscar ao Senhor, consagrar aquilo nas mãos de Deus, buscar uma direção de Deus. O problema é que às vezes no início nós queremos fazer do nosso jeito, sem direção. Quando as coisas começam a dar errado, começou a dar errado, ao invés de recorrermos ao Senhor, nós começamos a recorrer às pessoas. Quando as pessoas já estão se cansando de nós e não tem ninguém mais para nos ouvir, aí nós falamos: já é que não tem ninguém para me ouvir, já é que ninguém consegue resolver o meu problema, então a única solução agora é orar, a única solução agora é buscar a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa aqui nessa noite: você tem que aprender, eu e você temos que aprender a buscar a Deus no início de qualquer situação, no início de qualquer projeto, porque a Bíblia diz que quando você coloca Deus no princípio das suas coisas, Ele cuidará do final delas. Quando você consagra a sua vida nas mãos de Deus lá no início, quando você chegar lá na frente, o Senhor Deus, ele já vai estar com uma grande vitória preparada para a sua vida, para a glória do Senhor Jesus. Pode aplaudir e glorificar o nome dele. Aleluia! Eu quero trazer essa palavra de hoje para você descobrir e entender o quanto Deus, ele te ama. Em Gênesis 26, quando Isaac está vivendo um momento de seca, um momento de miséria,
E a Bíblia diz que ele cogita no coração descer ao Egito, buscar recurso no Egito, buscar abrigo no Egito. Deus fala com ele: não desças para o Egito, mas permaneça no lugar que eu te mostrarei. Então o conselho de Deus para os seus servos sempre foi esse. Por quê? Porque o Egito representava tudo que não presta. Faraó representava um dos principais inimigos do povo de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 30, Ezequias, diante do medo que ele estava sentindo por se ver cercado pelo rei da Síria, a Bíblia diz que ele desce ao Egito para buscar refúgio no Egito, e ele vai buscar conselho em Faraó. E é uma coisa tão interessante que quando nós pegamos o capítulo 36 de Isaías, no versículo 6, nós vemos que um dos inimigos, quando vai afrontar ele fala assim: em quem você está confiando? Por um acaso você está confiando no Egito ou em Faraó, que é um cajado rachado, um bordão rachado? Todo aquele que se apoia em Faraó, ele fura a sua mão. Então os próprios inimigos do rei Ezequias, eles sabem que não era uma boa ideia, ou que não foi uma boa ideia. Ezequias está buscando conselho em Faraó. Os próprios inimigos sabiam que não foi uma boa ideia. Ezequias está buscando refúgio no Egito. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas das vezes nós, eu e você, mesmo servindo a Deus, mesmo estando na presença de Deus, às vezes diante de algumas situações da nossa vida, nós acabamos buscando conselho onde nós não deveríamos buscar. Nós acabamos buscando ajuda em pessoas que nós não deveríamos buscar. A Bíblia diz que Ezequias, ele fez uma aliança com Faraó, e foi exatamente esta aliança que Deus, ele não aceitou. Às vezes, diante de algumas situações difíceis que eu e você enfrentamos, nós acabamos fazendo alianças com quem não deveríamos fazer. Nós acabamos indo a lugares que nós não deveríamos ir. Então Ezequias, diante do medo que ele estava sentindo por estar cercado pelo rei da Síria, ele foi até o Egito, onde ele não deveria ir. Ele fez uma aliança com Faraó, com quem ele não deveria ter feito jamais, mas ele fez. A pergunta para mim e para você nessa noite é: a quem nós recorremos diante dos nossos medos? Quando você está com medo, quando você está inseguro, quando você está atravessando uma situação difícil na sua vida, onde é que você busca ajuda? A quem você recorre? De quem você busca conselho? Agora, peraí, vamos prestar bastante atenção na palavra de Deus. Ezequias era alguém que conhecia a Deus. Ezequias era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele tinha um pastor, ele tinha um profeta, ele tinha Isaías, que era o homem de Deus na vida dele. Significa que ele tinha um Deus que poderia resolver todos os problemas dele. Mas ao invés dele recorrer a esse Deus, dele buscar a esse Deus, ele vai para o Egito, ele vai buscar ajuda em Faraó. O nosso problema muitas das vezes é exatamente esse. Ei, eu e você precisamos entender que o Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso. A Bíblia apresenta Ele como Deus Todo-Poderoso. Oh, uribicanda labassanderemanassurianda labas. O Deus a quem eu e você servimos, Ele é um Deus que não perde batalha. Só que às vezes, meu irmão e minha irmã, preste atenção, quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus, infelizmente nós acabamos ouvindo a voz do diabo. Quando você não para ouvir Deus, infelizmente você ouve o diabo. Como assim, pastor? Porque quando Deus se cala na sua vida, o diabo começa a falar, e muitas das vezes ele começa a gritar alto. Você lembra de 1 Samuel
a partir do capítulo 17, quando Golias ele se levanta para afrontar o exército de Israel. A Bíblia diz que todo dia Golias se levantava de manhã e à tarde e gritava desafiando o povo de Deus. Golias representava o próprio diabo e todo dia ele gritava diante do povo de Deus. Mas aquele povo que estava ali, eles não pararam para ouvir a voz do Senhor, eles não ouviram as promessas, ou eles não guardaram as promessas. Então, todo dia Golias se levantava e afrontava eles com grandes gritos. Mas um dia chegou um lá que era acostumado a ouvir a voz de Deus. Um dia chegou Davi no meio daquele exército. Ele não era guerreiro, ele não era soldado, ele não era nada. Ele só era alguém que estava indo levar alimento para os seus irmãos. E ele começa a ouvir Golias gritando, mas Davi é alguém que ora, é alguém que busca a Deus, é alguém que ouve a palavra de Deus e conhece Deus. Aí Davi pergunta assim: quem é esse gigante incircunciso, esse filisteu incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? E a Bíblia diz que Davi vai lá e ele cala a boca de Golias, arrancando a sua cabeça. Deixa eu falar para você, preste atenção no que eu estou pregando para você aqui hoje. Quando você passa a ouvir a voz de Deus, quando você passa a dar ouvido àquilo que Deus ele tem falado com você, o diabo ele passa a ser proibido de te afrontar. O diabo ele só fala na vida de quem não ora. O diabo ele só tem voz na vida de quem não tem comunhão com Deus. O diabo ele só tem voz na vida de quem não ouve a palavra de Deus. Porque quando você ouve a voz do Senhor, quando você é alguém de oração, quando você é alguém que tem comunhão com Deus, o diabo tem que se calar diante de você, porque não tem demônio, não tem diabo que tem poder sobre a palavra do Deus que te criou. Aleluias, aplauda o nome do Senhor e glorifique a Ele nessa noite. Glória a Deus. Eu estou dizendo isso para você entender que o rei da Síria só está fazendo barulho em volta, em torno de Ezequias, porque Ezequias não parou para entender a grandeza do Deus a quem ele servia. Ele parou de dar ouvido à voz de Deus, quer dizer, ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra, mas por um momento ele deixou de buscar a Deus para buscar o Egito, para buscar Faraó. Esse é o problema de muitos de nós. Às vezes nós sofremos muito, irmãos, porque nos falta oração, porque nos falta comunhão com Deus. Agora você entende a introdução da mensagem antes de eu entrar no texto que eu falei para você. O problema é que às vezes nós deixamos para buscar a Deus só quando tudo está dando errado. Quando a nossa história parece que está chegando no fim, aí nós falamos: agora que eu já fiz de tudo, não tem mais nada o que fazer, não tem mais ninguém a quem recorrer, quer dizer, ninguém mais quer me ouvir. Todo mundo que eu achava queria me ajudar virou as costas para mim. Todo mundo que eu achava que ia ter uma palavra para a minha vida me bloqueou, não quer mais falar comigo. Agora eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar a Deus. Ou seja, a pessoa deixa para buscar a Deus só no final, só quando não tem ninguém mais a recorrer, sendo que ela deveria ter buscado lá no início. Antes de qualquer coisa nós temos que aprender, nós precisamos buscar ao Senhor. Mas preste atenção aqui, a Bíblia diz, no versículo 19 de Isaías capítulo 30, que Deus ele se levanta, e ele se levanta com uma resposta para o rei Ezequias. A preocupação de Ezequias era a seguinte: o rei da Síria cercou Judá, cercou Jerusalém, e disse que iria matar todos eles, e disse que iria expulsar eles daquela cidade, e disse que aquela cidade não seria mais habitada pelo povo de Israel. Aí, meu irmão e minha irmã, para Deus fazer Ezequias entender que o homem não tem poder nenhum sobre aquele a quem Deus escolheu, Deus se levanta e ele fala com Ezequias assim: olha, vocês, o meu povo, vão habitar em Jerusalém e em Sião. Porque a preocupação dele era: para onde nós vamos?
Se o rei da Síria invadir este lugar, se Senaqueribe nos arrancar daqui, onde é que será a nossa morada? Onde é que será a nossa casa? Então Deus se levanta e fala: vocês vão morar aqui. Vocês vão permanecer no lugar que eu coloquei vocês. Aí o mais interessante, Deus chega para ele e fala para ele: a partir de hoje, você não vai chorar mais. Eu não sei qual tem sido o motivo das suas lágrimas. Eu não sei o que tem feito você chorar até o dia de hoje, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que a partir de hoje você não vai chorar mais. Preste atenção. Deus se coloca diante do rei e fala: a partir de hoje vocês não vão chorar mais. Certamente, isso Deus dizendo para eles: certamente vocês orarão a mim, e a oração de vocês eu os responderei. Olha isso que Deus está falando com o seu povo. Olha isso que Deus está falando com o rei Ezequias. Deus está dizendo para eles: vocês estarão orando a mim. Hoje vocês vão orar, vocês vão clamar por mim. E a oração de vocês eu ouvirei. E certamente, é isso aqui que é forte, irmãos. Deus não está dizendo que talvez. Deus não está dizendo: eu vou pensar se faço, eu vou pensar se respondo. Não, Deus está dizendo: certamente vocês vão orar e a oração de vocês eu responderei. É uma certeza que Deus está dando para Ezequias. Sabe o que é que significa isso? Deus, ele dá certeza para mim e para você nessa noite. Quando nós oramos, ele responde a nossa oração. Quando nós buscamos por ele, certamente ele envia resposta para nós. Irmãos, eu acredito que existem situações na nossa vida, preste atenção aqui. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós certamente precisamos de um milagre de Deus. E eu acredito que tem situações na nossa vida, ou tem milagres que nós precisamos, que nós temos que passar por um processo. Tem milagres que não vão acontecer de um dia para a noite, ou da noite para o dia. Tem milagre que para você viver ele, tem situações na sua vida que para você ver a solução, para você ver a resposta, você vai ter que passar por um processo. Eu acredito em um Deus de processo. Em um Deus que permite você passar pela prova, em um Deus que permite você passar pela luta, para depois te honrar, para depois te dar vitória. Mas deixa eu dizer para você algo que eu vejo dentro desse texto aqui. Eu acredito também em um Deus que responde na mesma hora. Eu acredito em um Deus que, se você clamar ele aqui hoje mesmo ele vai responder você e vai colocar milagre na tua mão e vai te dar vitória para a glória do Senhor Jesus. Eu creio nesse Deus. Porque basicamente o que Deus está dizendo aqui nesta palavra que eu estou pregando para vocês hoje é: se vocês clamarem a mim hoje, eu vou ouvir a oração de vocês e eu vou responder vocês. Se vocês me buscarem hoje mesmo, eu vou enxugar as lágrimas de vocês. Vocês não vão chorar mais. É isso que Deus está dizendo. Vocês não vão chorar mais. E sabe o que é que eu acho mais interessante ainda? É que Deus, ele sabia que Ezequias tinha ido lá no Egito buscar proteção no Egito.
Deus sabia que Ezequias tinha ido buscar conselho em Faraó. Ou seja, ô Ezequias, eu sei que antes de você orar, você foi até o Egito. Eu sei que antes de você decidir me buscar, você foi buscar conselho em Faraó. Antes de buscar o meu conselho, você buscou conselho em Faraó. Eu sei. Eu conheço a sua fraqueza, eu conheço as suas falhas, mas eu te amo tanto que se você me buscar hoje mesmo eu vou te responder. Se você me clamar hoje mesmo eu vou fazer você parar de chorar. Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus, Ele conhece você. Deus, Ele conhece as suas falhas. Deus, Ele sabe que teve vezes na sua vida que ao invés de você buscar conselho nele, você buscou em outros lugares. Deus, Ele sabe quantas vezes você deveria ter vindo para a presença dEle e você foi para outros lugares. Quantas vezes você deveria ter ouvido Ele e você ouviu pessoas que não tinham nada a ver com Ele. Mas Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: eu mesmo conhecendo as suas falhas, eu te amo. Se você decidir me buscar hoje mesmo vai acabar o seu choro. Hoje mesmo eu vou curar as suas feridas. Hoje mesmo eu vou transformar a sua vida. Hoje mesmo eu vou eliminar a sua dor. E hoje mesmo eu vou mudar a tua história para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glórias! Você consegue entender essa palavra que eu estou pregando para você aqui hoje? Se você decidir hoje buscar ao Senhor, hoje Deus decide mudar a tua história, acabar com o teu choro, enxugar as suas lágrimas, resolver o seu problema. Então aqui Deus está ensinando o rei Ezequias a maneira de estar buscando a Ele. Eu sei que você errou. Eu sei que antes de você me buscar, você foi buscar ajuda no Egito. Eu sei que antes de você parar para me ouvir diante do medo e da aflição que você estava vivendo, você foi ouvir conselho de Faraó. Mas se você hoje decidir me buscar, se você hoje decidir me clamar, eu vou ouvir a tua voz, eu vou ouvir a tua oração e eu vou responder você. Deus está dizendo, meu irmão e minha irmã, que hoje mesmo Ele pode mudar a tua história. Deus está dizendo que hoje mesmo Ele pode resolver o seu problema. Só que entenda uma coisa: a nossa vida com Deus não é baseada em momentos, não, irmãos. O seu grau de intimidade com Deus não é baseado em um momento, em uma situação que você está passando, não. O seu grau de relacionamento com Deus é baseado na sua vida. Talvez tem pessoas que no domingo estão na igreja e ali entregam toda a sua adoração, ali se rasgam na presença do Senhor para buscar a Deus, mas é só ali no momento. Acabou o culto, acabou a adoração, acabou o culto, acabou a intimidade, e não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja aqui hoje adorando, buscando a Ele, e quando chegar amanhã você continue adorando, continue buscando, e depois da manhã você continue adorando, continue buscando, continue orando, não somente nos momentos difíceis, ou não somente quando você está na igreja. A nossa adoração, a nossa busca pelo Senhor, ela tem que ser diária, ela tem que ser contínua. Deus está falando com você aqui hoje. Entenda, muitas das vezes nós sofremos por não entender isso, muitas das vezes nós passamos muitas lutas por não compreender a importância de buscar ao Senhor, mas mesmo assim, mesmo você tendo deixado de buscar a Ele na hora que você deveria buscar, mesmo você talvez tendo se desviado do caminho, quando você deveria ter permanecido, o Senhor Deus, Ele te ama tanto que Ele está te dando uma oportunidade hoje. Ele ama tanto você que Ele te colocou na presença dEle hoje, para dizer para você: o seu lugar é aqui que você tem que estar quando tudo estiver difícil, é aqui que você tem que estar quando você estiver no fundo do poço, é aqui que você tem que permanecer quando você achar que não tem mais saída. Ei, eu sei que tem pessoas
pessoas aqui nesta noite que estão precisando de uma resposta, de um milagre urgente, porque estão dizendo assim: se continuar do jeito que está, eu não sei o que fazer. Se continuar do jeito que está, eu não sei até onde ou até quando que eu vou suportar. Deus está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que o milagre que você precisa, Ele já tem preparado e reservado para a tua vida. Se você buscar por Ele hoje esse milagre vai chegar, hoje vai acontecer o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, para a glória do nome dEle. Aleluias. Deus está dizendo para você: não perca tempo. Você está na presença daquele que tem poder sobre todas as coisas. Para que buscar proteção? Para que buscar socorro no Egito se você tem um Deus? Para que buscar conselho em Faraó se você tem um Deus que é o seu pai? Que toda hora que você decidir falar com Ele, Ele vai estar lá presente para te ouvir. Só que o problema é que nós preferimos muito mais confiar naquilo que nossos olhos estão vendo, do que em um Deus, em um Pai que nós não vemos. Só que nós não vemos esse Deus, mas a Bíblia diz no Salmo 46:10 que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Você não consegue vê-lo, mas Ele está presente. E se você construir uma vida de intimidade com Ele, você não vai vê-lo, mas você vai senti-lo. Você vai sentir o abraço dEle, o cuidado dEle, você vai sentir a proteção dEle. É assim que Deus quer que você esteja diante dEle. Para que você vai ficar buscando ajuda em pessoas que não podem fazer nada por você, sendo que você tem um Deus, que esse Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode resolver todos os seus problemas. O rei Ezequias, ele aprendeu isso. A Bíblia diz que depois de Deus dar essa resposta para ele, ele entendeu que se ele continuasse depositando a sua confiança em Faraó, ele iria se ferir, ele iria se machucar cada vez mais. É onde ele decide então pegar toda aquela situação de afronta que ele estava vivendo, e ele decide levar e colocar diante do Senhor, porque agora ele entendeu: eu tenho um Deus que cuida de mim. E a Bíblia diz que quando ele leva toda aquela afronta, toda aquela situação e coloca diante de Deus, o dia que ele faz isso, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, ou seja, foi instantâneo, foi imediato. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e esse anjo foi até o arraial dos sírios que estava cercando Jerusalém. E naquela mesma noite, aquele único anjo matou 185 mil soldados da Síria. Ou seja, Ezequias foi dormir cercado de inimigos. Mas ele pegou aqueles inimigos, aquela situação, e colocou nas mãos de Deus. Quando ele levantou no outro dia, não tinha nenhum inimigo de pé, só tinha cadáveres diante dele. Porque Deus enviou um anjo e derrotou todos os seus inimigos e deu vitória para ele. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje, eu não sei o que é que está cercando você, provocando medo, provocando pavor, causando desânimo, mas eu estou dizendo para você que se você pegar tudo isso e colocar diante do Deus que te trouxe aqui, se você ouvir a voz de Deus aqui nesta noite, você vai colocar todos os seus problemas e aflições nas mãos do Senhor, e você vai deitar e vai dormir tranquilo. Você pode até dormir cheio de problemas, cheio de preocupações, mas se você colocar nas mãos de Deus e confiar e crer na promessa de Deus, amanhã pela manhã todos os seus problemas vão estar no chão, todos os seus inimigos vão estar caídos, todas as suas lágrimas vão estar secas, porque você vai ver Deus cuidando da tua vida para a glória do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a situação, mas Deus está dizendo: coloca nas minhas mãos.
Eu não sei qual é o problema, mas Deus está dizendo: entrega para mim. Você já compartilhou o seu problema com tanta gente, você já falou com tantas pessoas, você já chorou no ombro de muitos e não adiantou nada. Então hoje, se você tiver que chorar, você vai chorar diante do Senhor, porque Ele vai enxugar a sua lágrima. Hoje você vai desabafar com Deus, vai colocar diante dEle, vai entregar para Ele, vai clamar a Ele. Antes de qualquer coisa, você vai buscar ao Senhor, e Ele vai resolver o teu problema, Ele vai dar solução para você. Ezequias aprendeu isso, tanto que quando você chega no capítulo 38 de Isaías, depois dele ter passado por toda esta situação, a Bíblia diz que ele é acometido de uma doença mortal, e quando ele recebe a notícia: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não mais viverá. A Bíblia diz que antes dele fazer qualquer coisa ou falar com qualquer pessoa, nem com o profeta ele fala nada. A Bíblia diz que ele recebe a notícia, ele vira o rosto para a parede, ele chora amargamente e ele faz uma oração, e na oração ele diz: ah, Senhor meu, lembra-te, peço-te, de que andei em retidão diante de ti, te servi com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele só fez esta oração, ele não pediu para ser curado, ele não pediu Deus para estar prolongando os anos de vida dele, não, nada disso. Só que na mesma hora Deus vai lá e fala com o profeta: volta lá e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, eu vi também as lágrimas dele, eu estou curando ele hoje e estou acrescentando nos seus dias 15 anos. Ezequias aprendeu que diante da dificuldade não adiantava buscar ajuda em ninguém, porque a única pessoa que poderia ajudá-lo era Deus. Deus está mandando eu te dizer nessa noite: eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Se você buscar a Ele nessa noite, Ele vai te ouvir, Ele vai ver as suas lágrimas e vai ouvir a tua oração. E hoje mesmo Ele manda eu te dizer que Ele está acrescentando vitória na tua vida, Ele está mandando bênção para você, Ele está liberando o milagre do céu sobre a tua casa hoje, em nome do Senhor Jesus. Receba o milagre de Deus, aleluias. É hoje, Deus está liberando hoje, Deus está ordenando bênção hoje. Eu estou dizendo para você que hoje mesmo o céu já está aberto e Deus já está derramando bênção, porque você está diante daquele que pode tudo, você está diante daquele que tem a solução para tudo. Eu não sei onde foi que você já buscou ajuda, mas eu sei que agora você está no lugar certo, buscando na pessoa certa. Então eu sei que agora você vai receber ajuda, não do homem, não da terra, mas a ajuda do céu, para a glória do Senhor Jesus. E só para concluir, só para finalizar, o último versículo que nós lemos juntos aí foi o versículo 21. E no versículo 21, Deus falou com o rei Ezequias assim: quando você se desviar para a direita, ou quando você se desviar para a esquerda, você vai ouvir uma voz que vai falar no teu ouvido atrás de ti: este é o caminho, anda nele. Preste atenção no que Deus está dizendo. Deus está falando isso para Ezequias, porque Deus sabia que Ezequias havia se desviado daquilo que era a ordem dele. Deus falou: não desça ao Egito, ele desceu. Não busque conselho em Faraó, e ele buscou. Aí Deus está dizendo: mesmo quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, vai ter uma voz falando no teu ouvido, vai ter uma voz atrás de ti, te dizendo: esse é o caminho, andai nele. Deus está falando com você nessa noite. Deus está sussurrando no teu ouvido nessa noite: esse é o caminho, esse é o lugar onde eu quero que você esteja, esse é o caminho que eu quero que você ande, esse é o lugar que eu quero que você permaneça e continue nele. É a voz de Deus que vai te guiar, meu irmão. O que Deus está dizendo para Ezequias é exatamente isso: a minha voz vai guiar você. Mesmo quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, eu vou falar no teu ouvido qual é o caminho que você tem que seguir.
Pastor, onde é que eu tenho que ir quando eu estou vivendo dias difíceis? A quem eu tenho que recorrer diante das aflições da vida? Ei, tudo o que você precisa é ouvir a voz do Senhor. Tudo o que você precisa é ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que vai te dizer onde você deve ir. É a palavra de Deus que vai te dizer o que é que você tem que fazer. Se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a palavra de Deus, você pode ter certeza. Você vai passar pela situação que for, mas no final você vai vencer. Você pode enfrentar as maiores lutas, mas no final a tua vitória está garantida. Então, meu irmão e minha irmã, aconteça o que acontecer, ouça a voz do Senhor teu Deus, ouça a palavra de Deus que está falando aos teus ouvidos nesta noite e obedeça a esta palavra. Anda nesse caminho, porque nesse caminho você vai ter uma vida bem-sucedida. Nesse caminho você vai ser feliz, você vai ter vitória, você vai ser honrado. Nesse caminho você vai ver a glória de Deus, a boa mão de Deus te sustentando para a glória do Senhor Jesus. Quem entendeu aí, bata a palma e dá glória e exalte o nome do Senhor. Aleluia.